Talvez o Alzheimer não comece quando a memória falha. Uns 20 a 30 anos antes, o nosso cérebro já começa a dar sinais. E existe um exame que ele mostra a nossa vulnerabilidade para desenvolver essa doença ou não, que se chama ApoE. Antes de nós se aprofundarmos nesse assunto que é o ApoE, eu quero falar para você que eu, como radiologista, vi muito exame na minha vida e exames de crânio em busca dessa queixa, perda de memória. E na maioria das vezes a gente faz uma tomografia, uma ressonância e a gente não encontra alterações. A alteração que a gente vai encontrar são a atrofia de uma porção mesial do lobo temporal que a gente vê tanto na tomografia como na ressonância. A ressonância é um pouquinho antes, mais sensível. E hoje também existem alguns testes funcionais no cérebro que a gente pode fazer. Mas o que é importante aqui? Se nós esperarmos alterações estruturais, ou seja, um pedacinho do cérebro diminuir de tamanho, esse achado ele é muito tardio. Então, ninguém aqui vai ficar fazendo procura de Alzheimer com tomografia de crânio ou ressonância de crânio. Não faria sentido para isso. O que a gente faz quando o paciente se apresenta com uma alteração de memória é fazer um exame da cabeça para descartar causas secundárias. O que eu quero dizer com isso? Existem vários tipos de demência. Existe atrofia do lobo frontal, existe doenças vasculares, ou seja, o paciente teve um infarto lacunar ou algum outro tipo de infarto, uma hemorragia, e isso causando alterações ali, atrofias no cérebro dele, levando ele a sintomas neurológicos. Vamos pular essa parte, vamos dizer então que esse paciente ele quer investigar. E aqui vem conhecimento em cima da ApoE. A ApoE, nós vamos pedir geralmente duas situações. Quando o paciente já tem um histórico familiar, ou seja, familiares que tiveram Alzheimer, e aí, dentro do Alzheimer, nós temos que entender que existe o Alzheimer esporádico, que é o mais comum, após 60 anos, e aquele que é genético mesmo, que tem mutações genéticas envolvidas, abaixo de 60 anos, extremamente grave. Vamos se apegar nesse Alzheimer que é o mais comum, que dá depois dos 60 anos de idade, que talvez é a maior curiosidade da maior parte das pessoas aqui. Então vamos lá, você tem um familiar que teve Alzheimer, ou você é aquele paciente, meu paciente aqui da clínica, que quer trabalhar a prevenção, que busca qualidade de vida, a gente pode lançar mão desse teste genético chamado ApoE. Vamos lá, existem 3 tipos de ApoE, o 2, o 3 e o 4. Quando o paciente tem o ApoE 2, ele é um sinal protetor, ou seja, você fez o exame na saliva e aí veio lá, resultado, tem um ApoE 2 e o outro lado, um recebeu do pai e o outro recebeu da mãe. ApoE 2,2. Esse é um achado de proteção, que indica proteção. Mas você pode ter recebido um 3 e um 2, ou um 3 e um 3. 3 é neutro. Então, se você tem um 2 e um 3, significa que você tem uma proteção mais leve que se você tivesse 2, 2, dos dois lados. E nessa tabela que eu coloquei, a gente consegue ter uma ideia. Qual é o medo? O medo é o ter o ApoE 4, que é onde aumenta o nosso risco de desenvolver o Alzheimer. Certo? A parte interessante aqui é que o ApoE4 mostra que o cérebro ele é mais sensível a inflamações, a sedentarismo, a privação de sono, a obesidade, a consumo de álcool. Então as pessoas que têm um ApoE4, elas têm que ter cuidado em relação a isso que eu acabei de falar. E aqui vem a conexão com a medicina funcional que a gente desenvolve aqui na Clínica Vivela. A gente vai olhar para onde? Para tudo aquilo que a gente pode proteger esse cérebro. Então vamos lá, independente se você já fez ou não um teste, você pode começar a cuidar, isso que eu vou falar a partir de agora, porque vai te ajudar com o teu cérebro. Então vamos lá, o que é um ponto muito importante? Exercício aeróbico. O nosso cérebro está muito conectado com o nosso músculo, então fazer atividade física é de extrema importância, tanto para o paciente que já tem alguma alteração ou para aquele que quer prevenir. Outra coisa aqui, ó, sono profundo. A gente precisa dormir bem. É muito comum dentro do consultório os pacientes dormirem mal e muitas vezes até já criaram um hábito de ser daquela maneira. E isso a gente tem que corrigir. Existem N possibilidades, desde alterações comportamentais que você pode fazer, higiene do sono, como também alguns suplementos que são maravilhosos. Outra coisa importante, alguns autores dizem que o cérebro, que tem o Alzheimer, ele seria um diabetes tipo 3, um diabetes do cérebro. Então o controle de açúcar é algo extremamente relevante a gente cuidar para a proteção do nosso cérebro. Então você, como eu disse antes, que vocês que têm alguma desconfiança, tem alguém na família, fez ou não fez um teste, tenha esse conceito. Carboidrato, o excesso de açúcar traz uma série de riscos para nós. Então é importante que você entenda isso. Outro dado muito importante, pessoas têm
a nossa saúde cardiovascular. Então você está com o seu coração em dia, está com exames, check-ups, para que você tenha uma boa vascularização, ou seja, tem que chegar sangue na nossa cabeça. E isso é muito importante para dentro do nosso contexto de bem-estar de saúde. Outro ponto importante aqui, muitas vezes mal interpretado, é o quê? O estímulo cognitivo. O que é isso? Não é porque você está com um aposentado que você vai, como diz o gaúcho, se largar para as cobras. Não. Você tem que estimular seu cérebro, você tem que querer aprender coisas novas, fazer leitura, assistir filme. Uma coisa muito legal é tentar aprender uma língua nova que exige do cérebro muito, tocar um instrumento. Mas é importante que você estimule o seu cérebro, seja com atividades físicas também. Então, o estímulo cognitivo ele é muito importante. Não dá para ficar sentado assistindo televisão ou mexendo no celular. Quando vale a pena a gente pedir uma APOE, então? Histórico familiar forte, pacientes que querem longevidade, investigação daquelas pessoas que estão com alguma alteração do cognitivo, tem uma percepção que não são mais como elas eram antes. A gente está vivendo um mundo pós-Covid, então a gente tem que ter esses cuidados. E o paciente da medicina preventiva. Esse paciente ele quer ter mais dados em relação à saúde dele. Então aqui vem o futuro da medicina. Qual é? É a gente prever os riscos. Então é identificar o risco e a partir disso a gente tomar medidas para prevenir. Para concluir, então o mais importante que a gente descobrir o gene é o que nós iremos fazer com ele. Isso é extremamente importante para que você não faça exame sem orientação médica, tenha esse cuidado. E a pergunta que eu quero deixar aqui, você faria esse exame? Imagina você fazer um exame que diga lá que você tem 4, 8 vezes mais riscos de ter um Alzheimer. O que isso ia mudar na sua vida? Se possível, deixa um comentário respondendo essa pergunta aqui. Um grande abraço a todos.